Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma muito boa noite. Estamos aqui com a graça do Senhor Jesus, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quem estiver chegando agora, novo no canal, primeira vez que nos assiste, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero já pedir para vocês aí do outro lado, curtir nosso vídeo, comentar, compartilhar também a mensagem do Senhor Jesus. E você que não é inscrito ainda no canal, que venha se inscrever para ajudar cada dia mais o canal a crescer. Louvado seja Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, estamos aí com 80 inscritos no canal. Que Deus venha continuar abençoando a todos vocês que têm nos assistido, que têm compartilhado a palavra de Deus, que a gente sempre pede para que compartilhe com uma pessoa próxima, um amigo, uma amiga, um irmão, algum parente, que talvez esteja necessitando da palavra de Deus. Aleluia. E hoje eu quero deixar para os irmãos uma palavra não só para os irmãos, mas é uma palavra que para mim também, que eu quero ela para mim também, entendeu? Que se encontra em Mateus, capítulo 14 e versículo 30. Louvado seja Deus. Qual que é o vento que tem tirado o seu foco de Jesus Cristo nessa noite? Qual é a tempestade que tem desviado o seu olhar de Jesus Cristo, Louvado seja Deus. A palavra do Senhor Jesus, o título da palavra aqui é Jesus anda em cima das águas. Aleluia. No verso 30 diz: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Quantas vezes, a gente tem passado por lutas, dificuldades, e a gente, ao invés de olhar para Jesus, que é o único que nos pode salvar, é a saída, dos problemas, a gente foca no problema, a gente foca na tempestade, na dificuldade que a gente está passando. Então, a partir do momento que a gente desvia o nosso olhar de Jesus e foca somente no problema, a gente não vai solucionar o problema. E a gente vai cada vez mais afundar nele. Porque para se resolver um problema, para sair da dificuldade, a solução é Jesus. Resumidamente, a saída, a solução é Jesus. Porque muitas das vezes aquilo que você está passando não é o homem que vai fazer para você. A saída não está muitas das vezes, não é no homem, não é na mulher, não é no dinheiro, Então assim, tem coisas que tem certos problemas que é só o Senhor Jesus para resolver. Então aqui a passagem que eu deixo para os irmãos, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui os discípulos estavam num barco, porque Jesus estavam todos juntos, em terra, e Jesus pediu para que Pedro e os discípulos e os demais discípulos fossem, para o meio do lago, enquanto ele se despedia da multidão. E após Jesus se despedir da multidão, Jesus foi no monte orar sozinho, ele e Deus apenas. E após ali o término da oração, Jesus foi de encontro aos discípulos que estavam nesse barco, no meio do lago. E ali ele foi andando sobre as águas. Então os discípulos ali de longe viram aquele algo ali vindo, andando sobre as águas. E Pedro e mais os que estavam ali com ele, olharam ali e falaram: nossa, é um fantasma, Pensaram muitas coisas, mas não imaginaram que é Jesus Cristo, E Jesus Cristo fala aqui no verso
Aleluia. Jesus fala aqui, nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, Pedro falou: se é o Senhor mesmo, me faça ir sobre as águas também, andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro começou a andar. Só que no momento que ele começou a andar, veio uma tempestade, o vento e tudo. E é aonde que eu quero chegar, o foco é aonde, do início da palavra é esse, né? Que a partir do momento que ele começou a andar, a focar no Senhor Jesus, ele estava andando, tudo ia bem. Mas quando ele começou a sentir o vento, a tempestade bater nele, ele tirou o foco de Jesus Cristo e olhou para os lados, aonde estava a tempestade, aonde estava o vento. E quando ele tirou o foco de Jesus e olhou para a tempestade, para o problema, ele teve medo, a fé dele já foi abalada e ali ele começou a afundar. E neste momento ele clamou pelo socorro, por Jesus. E Jesus ali estendeu a mão e disse, aqui como diz aqui no versículo 31, então Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus, né? Então, a partir do momento que você tira o foco de Jesus e desvia seu olhar para os problemas paralelos, a tendência é só afundar, né? Mas Jesus, ele está ali, de prontidão. A partir do momento que você vê que está se afundando, como Pedro estava afundando, ele clamou pelo Jesus. E Jesus esteve ali, de prontidão, de braços abertos, estendeu suas mãos e o segurou e o levou em segurança para o barco. Então, assim, hoje eu venho aqui falar para vocês, independente do problema que vocês estão passando, eu também estou passando também. Eu e minha esposa estamos passando. E essa palavra, como eu disse, não é só para os irmãos, eu pego ela para mim também. Porque eu estou numa tempestade, entendeu? Eu estou passando também por lutas, mas eu estou com meu foco no Jesus Cristo. Eu estou com foco em Jesus Cristo. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que essa tempestade que tanto você como eu estamos passando, a gente segurando nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai nos levar até a terra firme com segurança. Ele vai fazer cada um de nós vencermos essa luta, essa tempestade. Então, o que eu digo para vocês, às vezes a tristeza bate, o desânimo bate, mas por mais que venha a tristeza, o desânimo, o que eu digo para vocês, que é o que eu faço, por mais que venha a tristeza, o desânimo, é não parar, é não desistir, é não querer voltar para trás ou ficar estacionado no lugar, é continuar, mesmo triste, mesmo chorando, é caminhar para frente. Não podemos olhar para trás, nem caminharmos para trás, é continuar. O rumo, a direção é frente, é frontal. Temos que sempre olhar para Jesus, olhar para cima e continuar caminhando, por mais que doa, por mais que venha tempestades e mais tempestades, lutas, enfim, o obstáculo que seja, que surgir no seu caminho, não pare por nada, continue focado no Senhor Jesus, focado na palavra dele, porque ele disse que aqui teremos aflições, mas tenha bom ânimo, né? Porque ele ajuda, ele estende as mãos dele e nos sustenta para continuarmos a caminhada até o fim. Não podemos desistir no meio da caminhada, mas sim temos que perseverar até o fim, porque grande será o galardão daquele que perseverar, persistir até o fim. Então, essa palavra que eu deixo para vocês. Não desista, passe o que tiver que passar, chorando, gemendo, enfim, mas não desista de Jesus Cristo, não desista de buscar a presença de Deus, de continuar fazendo a vontade de Deus, porque tudo isso na terra aqui é passageiro. O sofrimento,
A tempestade que estamos passando aqui, tanto eu como você, é passageira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar aqui na terra, mas a partir do momento que a gente subir para os céus com Jesus, esse choro cessará. Lá vai ser alegria eterna, vai ser louvores e louvores ao nosso Criador, ao nosso Jesus Cristo, nosso dono, né? Lá vai ser alegria o tempo todo, regozijando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, enfim, vai ser tudo maravilhoso ao lado do nosso Criador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e passo a palavra para minha esposa. Amém, aleluia, Louvado glória a seja Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Como eu sempre falo, que Ele venha sempre a crescer, nós a diminuirmos. Cada dia mais e mais. Somos pequeninos, né? Ele que é grande. Jesus que é grande. Eu vou deixar uma palavra aqui que encontra-se em 1 João, verso 5. 1 João 5, que está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos Aleluia, Deus. os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses são 3. Esses são 3 e são um, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Santo Jesus. O que Deus quer dizer aqui nessa palavra é que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele não só crê que Deus existe, mas ele também crê que Deus enviou Jesus Cristo aqui nesse mundo, né? Para nos salvar. Então, ou seja, Deus ele quer deixar bem claro na palavra dele que aquele que não crê que Jesus é o enviado dele, né? Aí essa pessoa, eu creio, eu acredito em Deus, mas não acredito que Jesus foi o enviado de Deus, não vai adiantar nada você acreditar em Deus. É necessário você acreditar que Jesus Cristo é nascido de Deus, né? Que ele foi enviado por Deus, para que Deus venha testificar na sua vida, né? Para que Aleluia. a sua fé ela seja uma fé avivada, porque muitas pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam que Deus enviou Jesus Cristo. E aquele que não acredita que Jesus Cristo é o enviado de Deus, ele ainda não, como é que eu posso explicar? A pessoa que acredita em Deus e não acredita em Jesus Cristo é a mesma coisa que se Deus não existisse, porque Jesus Cristo e Deus, eles são um só, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. É necessário que toda criatura, esteja ela onde estiver, né, no mundo, é necessário que ela acredite, que ela ouça falar que Jesus é o Filho de Deus, né? Porque no grande dia, no dia da nossa partida, né, que todos nós um dia iremos partir, você acreditando ou não que Jesus Cristo é o Filho, nosso Senhor, Filho de Deus, você vai ter que passar, né, pelo julgamento, e você vai ver quem é Jesus Cristo e quem é Deus
que são um só, né? A gente sempre, nós que somos da igreja evangélica, nós que somos cristãos, toda vez que a gente entrega a vida para Jesus, a gente se batiza nas águas, a gente entrega a vida para Jesus, a gente confessa que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, né? Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Então nós fazemos um juramento que Ele é o único, suficiente Salvador da nossa vida. Então é necessário que toda criatura conheça Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui, por isso que meu esposo acabou de pregar a palavra do Senhor, por isso que eu estou pregando a palavra do Senhor, porque às vezes as pessoas falam, vocês pregam que esse Jesus vai voltar, vocês pregam que Jesus é o Filho de Deus, eu não estou entendendo nada, ele vai voltar, até hoje ele não voltou, porque nós pregamos e anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, preparamos, né, aqui esse mundo, a pessoa do mundo, as pessoas do mundo, para que Jesus volte. Quanto mais pessoas a gente anunciar a palavra do Senhor e preparar para a volta de Jesus, quanto mais pessoas estiverem preparadas, com fé, crendo que Ele vai voltar, que Ele vai nos levar, melhor ainda, né? Cada um de nós temos uma missão aqui nesse mundo a ser cumprida. Hoje nós estamos cumprindo mais uma missão nossa, que é anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje eu creio, meu esposo crê, né, que eu creio também que toda a minha casa irá crer que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Então creia você também que Jesus Cristo é o único, não existe outro. Deus é o único também, porque eles são um só, né? E além de você acreditar que Jesus Cristo é o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, não só você passa a renovar a sua fé, você acredita nele, como ele envia o Espírito Santo para testificar em você, para habitar em você, viver em você, que aí você não vai andar mais sozinho. Aí aquele vazio que você sente não vai passar mais a existir, aquele buraco, aquela solidão, aquela depressão, tudo isso não passa mais a existir, porque o Espírito Santo ele veio ao mundo para nos preencher, né? E com o Espírito Santo tudo muda, tudo fica diferente, tudo é avivado, tudo é renovado. Então essa palavra que eu deixo para vocês hoje, nesse domingo de Páscoa, né? Domingo qual muitas pessoas comemoraram comendo chocolate. É pecado comer chocolate? Não é pecado comer chocolate. Mas a Páscoa, a verdade da Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Porque ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo, ele vive, ele reina eternamente, né? Ele é o Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Então hoje a Páscoa ela tem sentido pela vida de Jesus. Essa é a comemoração nossa dos cristãos, é comemorar que Jesus Cristo é o único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. E eu agradeço a todos, como meu esposo já falou, compartilhem, deixem o seu comentário, o seu joinha, se inscrevam no nosso canal, agradeço a atenção de cada um de vocês e que Deus abençoe a noite de todos vocês. Amém, fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos.